Outra coisa importante de se analisar aí é o sensor de pressão de coletor em relação ao tempo de injeção. Normalmente quando eu tenho essa falha que eu venho comentando, que eu tenho comentado aí, que é referente à pressão do coletor estar fora, você vai analisar o sensor de pressão do coletor aqui, ó, na análise gráfica, e você vai ver que ele está excedendo o valor máximo aí, que é de 650, vai exceder o valor de 650 aí. Então ele vai estar passando desse valor, automaticamente o que acontece? Ele está relacionado diretamente à pressão, ao tempo de injeção. Se você olhar aqui, ó, o motor está desligado, é óbvio, a pressão do coletor está mais alta. Então, ou seja, quando não tem pressão no coletor, o tempo de injeção está mais alto. Eu coloquei uma bomba de vácuo lá no sensor de pressão, ó. Vou colocá-la aqui na frente. Vou ver se dá para vocês verem aí. E eu vou criar um vácuo, ó. Conforme eu vou fazendo o vácuo, nota aqui, ó, a pressão do coletor vem caindo e o tempo de injeção, ó, olha onde vai lá, 2 e pouco. Qual que é o valor ideal de trabalho? Ou normalmente o valor que um motor trabalha em marcha lenta, em torno de 450 milibar, tá? Então esse é o valor que a gente vai ter na média, 380, 450 em marcha lenta, é isso aqui. É interessante que você faça também uma análise quando você tem um sensor de pressão do coletor fora. Só baixar aqui, ó, a pressão para vocês verem, ó. Conforme a pressão vai caindo, né, o vácuo vai caindo, na verdade a pressão vai subindo, o tempo de injeção volta a aumentar lá. Tudo bem? Ele está baixando aí, vocês vão percebendo enquanto eu vou falando. Então, outra coisa interessante de você fazer também, quando você pegar um veículo que o sensor de pressão do coletor está trabalhando fora dos parâmetros, é você usar um vacômetro, tá? Para quem não conhece, o vacômetro era uma ferramenta utilizada no passado. E o pessoal, os mecânicos da nova era aí, né? O pessoal mais novo aí talvez nem conheça, mas aqueles mecânicos mais antigos que mexiam com carburador, que faziam algumas regulagens, aquela afinação da Brasília lá, 2 carburadores. É bom nem comentar isso, né? Mas eles utilizavam o vacômetro para trabalhar, para fazer uma afinação. Sinceramente, eu também nunca regulei uma Brasília, nem um Fusca, mas eu já tenho ouvido falar muito disso aí. Então essa ferramenta ela é bastante importante para a gente hoje, porque a gente consegue saber qual que é a pressão do coletor. Pouca gente usa, mas é interessante saber. Se você analisar a pressão do coletor lá, por exemplo, e ela tiver em 400, 500 milibar lá, você vai cruzar a informação com o que você vê no scanner, e aí você sabe se o seu sensor de pressão está trabalhando certo ou se está trabalhando errado. É muito importante fazer essa análise aí. Olha lá, pessoal, então agora fazendo a análise com o scanner com o motor ligado, né, nós percebemos o que aí? O tempo de injeção baixou, né, em relação a ele estar desligado, e a pressão do coletor lá está em 380 e alguma coisa milibar. Chega a 400 sem hora, né? Se você deixar ligado, às vezes ele vai subir um pouquinho, baixar um pouquinho, mas ele vai ficar na faixa de 380 a 400 milibar, que é o que eu já tinha falado, né? Eu conectei lá no motor o vacômetro, tá? Então se você olhar aqui, ó, vamos tentar colocar aqui na frente, localizar. O meu vacômetro aqui, ele tá marcando 40 centímetros de mercúrio, um pouco mais de 40, se você olhar a escala preta, ó, menos 40 lá. O que é o centímetro de mercúrio? É uma unidade de medida de pressão, tá? Ela tá muito próxima do milibar ali. Se você reparar, não tá tão diferente a pressão do coletor com a pressão nossa aqui no vacômetro, tá? Então vou tentar tirar lá, para vocês verem o coletor lá, ó, 380 e alguma coisa, e aqui no vacômetro 40 e um pouco aí de centímetros de mercúrio, tá? Então é importante que você faça o uso do vacômetro aí sempre que você tiver dúvida do sensor de pressão de coletor, tá? Mas eu falei tudo, falei até agora de como que a gente analisa e tudo mais, e eu não falei o porquê que às vezes esse sensor de pressão do coletor aí
vai estar estourado, aí vai estar saindo com valores muito altos e o tempo de injeção muito alto. Um exemplo clássico aí que a gente tem toda hora e vê a toda hora aí é os Unus Fire, né? Então vamos dar continuidade no vídeo e vamos ver agora quais são as falhas e o porquê que isso acontece.